Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o programa Mega Podcast para vocês, diretamente aqui do Brazilian Times, o maior jornal da comunidade brasileira nos Estados Unidos, com muitos e muitos anos aí trazendo informações para você. Estou aqui com meu amigo Bruno Beiral. Olha que nome chique, né? É isso aí. Muito boa noite, pessoal. Estou começando aí mais um programa. É um prazer estar aqui com vocês. Programa aí, né, como já disse, de empreendedorismo, empreendimentos aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos ter um bate-papo bem bacana aqui. Vai ter muito assunto importante, então fica aí com a gente aí até o final. E se você não segue o canal, já se inscreva, deixa o like aí no vídeo, compartilha para que mais pessoas possam estar aí acompanhando aí essa entrevista que vai ser sensacional. É isso aí, muita informação para vocês, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que eu sei que vocês gostam demais, né? Vocês adoram quando a gente fala de oportunidades nos Estados Unidos, do que você pode fazer nos Estados Unidos. É bom para quem está aqui e quem também não está aqui, tá aí ligadinho aí do Brasil. E nada mais, nada menos, tem que trazer um cara assim, né? Porque o cara conhece pra caramba. Vamos falar de um monte de coisa aqui, gente. Olha, é o Orliel Teixeira de Melo. Tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Orliel? Tudo bom? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, bem. É um prazer ter você aqui, Orliel. A gente vai falar assim de bastante coisa. E até a gente já começa, né, Bruno? A gente já começa já apertando o cara, né? Sim, não falei isso pra ele, não, gente. Falei, não. Mas calma, brincadeira. Você é da onde do Brasil? Fala pra gente um pouquinho de você. Fala aí pra nós. Eu sou de Ipatinga, Minas Chega Gerais. só um pouquinho mais pra frente. Aí. Sou de Ipatinga, Minas Gerais. Quase não tem ninguém aqui, né? Quase não tá em mineiro, né? Quase, né? Cara, e você já tá aqui nos Estados Unidos quanto tempo? Quando é que você chegou? Eu tenho 1 ano e 5 meses que eu tô aqui. Eu cheguei dia 30 de agosto Uau. de 2023. Só 1 ano? 1 ano e 5 meses, né? Só 1 ano e 5 meses. Olha só, gente. 1 ano e 5 meses. O cara já tá recente, fazendo um monte de coisa. E você, o que você fazia no Brasil? No Brasil, eu sou engenheiro eletricista, né? Uhum. Trabalhei 14 anos na Uzi Minas, né? Não sei se legal. vocês conhecem, eu vou falar. Sim. Trabalhei também na EBEC, né? Empresa brasileira de engenharia e comércio, durante 4 anos. Depois trabalhei na VIL, refrigeração e eletromecânica, como engenheiro coordenador. E antes de vir, trabalhei na PIF-PAF, como planejador de manutenção. E depois eu vim aqui para os Estados Unidos. Tirei o visto, falei assim, vou lá ver como é que é. E vim, gostei e tô aí. Bebeu água e já era. E como que foi o que te motivou a estar vindo para os Estados Unidos? Foi só mais uma curiosidade mesmo, tipo assim, vou lá só para ver como que é, se der certo. Se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu volto. Rapaz, eu sempre tive vontade de conhecer os Estados Unidos porque, assim, eu sempre vi, sabe, o país, assim, como o pessoal é muito patriota, sabe? Pra onde você vai, você vê uma bandeira, Sim. o pessoal é bem, né? E aqui, você tem várias oportunidades quando você chega aqui, entendeu? Tipo assim, é como você chega aqui, o ar aqui, a pessoa já acredita em você, no que você, sabe, naquele sonho que você tem, né, de realização. Então aqui você tem aquela credibilidade de estar ali, né, com foco e Sim. vontade. O entendeu? ambiente muda, né, cara? Muda. É outra atmosfera. Sim, é como se virasse uma chavinha, né? Sim. Você chegou aqui, virou uma chavinha na sua cabeça, você fala, nossa, por que eu não vi isso antes? Não vim antes, né? Você sempre teve vontade de vir para os Estados Unidos? Tive, porque eu tive parentes, né, e tive amigos também que vinham pra cá, e eles contavam algumas histórias, né, falavam. Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que, tipo assim, né, acho que cada um é cada um, né? Então Sim. eu tenho que ir lá pra ver, né? Uhum. Sim. Aí eu acabei gostando, eu vim de visto, né, tirei o visto de turista, aí chegando aqui eu fui procurar ficar sempre legal, aí eu mudei meu status pra estudante. Uhum. Que hoje, né, e tô até hoje como estudante, né, inclusive tô cursando um mestrado em Nova York e pretendo agora o Green Card, né. Uhum. E assim, foi difícil você mudar o seu visto para estudante? Não foi difícil não, porque assim que eu cheguei aqui, eu conheci, né, eu fui correndo atrás, aí conheci pessoas, né, pessoas bacanas e tudo, e eles foram me indicando, né, primeiramente eu
mudei o status para estudante para entrar no curso de inglês. Uhum. Aí depois, no curso de inglês, eu fiquei lá uns 3 meses que pedia, e aí eu fiz a transferência para Nova York, né? Que é a faculdade mesmo, o mestrado. Aí, tipo assim, tem uns prazos, né? Foram 3 meses para me mudar o status para estudante. Eu entrei na escola de inglês, e mais 3 meses para me pegar a transferência e ir para Nova York. Nossa, que legal, gente. Não, vou assim até acentuar, dar uma ênfase aqui em tudo que ele está falando, porque você só tem 1 ano e... 5 meses. Gente, olha só, 1 ano e 5 meses, o cara já está estudando inglês, já está no mestrado, e ele vai falar mais coisa aqui da companhia, um monte de coisa aqui ainda, mas eu acho que isso é super legal, Orliel, que você está falando aqui, porque isso vai dar incentivo para as pessoas, né, Bruno? Sim, com certeza. Porque muita gente chega aqui sem esperança, achando que você não pode mudar um visto, que é impossível de fazer o mestrado nos Estados Unidos. Você está fazendo mestrado, gente. É o mestrado nos Estados Unidos. Eu acho isso muito legal. Né, eu acho que o que acontece também é muita falta de informação, né? Às vezes a pessoa chega aqui e não tem informação devida. Sim, fica do com que medo, ela pode fazer, do que é capaz, do que ela pode conquistar aqui. E exatamente por causa do medo e a falta de informação, ela não procura ir atrás de buscar, né, mudar um status de visto, buscar evoluir, né, andar para frente, vamos dizer assim. E como é que foi sua chegada aqui? Você chegou aqui, você já conseguiu trabalho, já começou a trabalhar, você começou a trabalhar com o quê? Bom, eu cheguei, né, eu cheguei pela Flórida, né, fui lá, né, tipo assim, eu vim para passar férias, né, eu fiquei na Flórida ali e tal, aí depois um amigo meu me convidou para visitar ele em Canérica. Aí eu fiquei lá na casa dele um tempo. Lá ele trabalhava com mudança. Eu achei interessante também que lá em Canérica o pessoal muda muito, sabe? Sim. Aqui também, né? Não, mas lá eles levam a casa inteira. Levam a casa logo. O negócio lá é estruturado, você precisa de verba. É uma estrutura violenta. Sim. Aí eu fiquei lá com ele lá nisso, né? Ele me levava, às vezes ele me levava pra trabalhar com ele e tal, e eu fui gostando daquele negócio, né? O cara vai vendo o dólar entrando, o cara vai gostando, né? Aí eu fiquei lá com ele lá, aí depois eu tive, né, um amigo meu que morava aqui em Boston, né? E falou assim pra mim, por que você não vem pra cá e tal? Tem várias coisas aqui pra você e tal, vou te apresentar aqui umas coisas. Aí eu vim. Aí chegou aqui, ele tem uma companhia de insulation, né? Só que a gente não teve, assim, como é que se diz? Não teve muita oportunidade de estar se vendo. Mas eu aceitei, mesmo assim, aceitei o convite dele e tudo. Aí foi onde eu conheci uma outra pessoa, onde a gente estava com um projeto, né, de móveis inteligentes. A gente estava, ele é carpinteiro finish. E aí, tipo assim, né, eu quis agregar a elétrica, né? A elétrica aos móveis dele que ele fabricava. Então nós chegamos até a fazer uns protótipos, né, lá aqui na Broadway mesmo, no 1060, onde a gente fez lá uma estante, né, uma estante todinha, e nós colocamos iluminação nela. Mas também nós fizemos alguns móveis também com sensores, né, que, tipo assim, que abre, dependendo ao pedido do cliente. Tipo assim, às vezes o cliente queria que abrisse com a digital dele, com a face, ou simplesmente ele apertava um botão. Então, assim, isso aí varia do cliente. Uau, interessante. Só que, tipo assim, aí né, a gente estava, né, desenvolvendo, no calor do momento, a gente adquiriu uma máquina, só que por a máquina ser usada, né, ela era usada e, tipo assim, ela não estava funcionando bem. Então, ela veio a danificar, aonde a gente, tipo assim, levou ela para manutenção, mas estamos aguardando aí a resposta do técnico para a gente dar continuidade nesse projeto. Essa máquina, ela faz o quê, exatamente? Ela é CNC, né? A gente joga o programa nela, tipo assim, a gente faz o layout, o desenho, joga nela, ela faz o que você pedir. Ela faz essa mesa, faz cadeira, ela é tipo como se fosse uma impressora. Sim. Entendeu? Interessante. Uma coisa sempre até legal fazer essa pergunta para você, que eu fiquei imaginando, porque a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma impressão que os Estados Unidos é de um jeito e acaba sendo do outro, de um lado bom ou do lado ruim, não sei como. Para mim foi um pouco assim meio estranho, porque eu fiz administração no Brasil e o meu professor sempre falava dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, lá tem um programa tal que vocês fazem. Quando vocês
a minha experiência aqui, quando eu comecei a limpar escritório aqui, que eu vi aquela papelada espalhada, aquela bagunça em escritório, eu falei, gente, esse cara mentiu pra mim. Né? O meu professor mentiu pra mim, falando dos Estados Unidos, mas aqui tava uma bagunça os escritórios. Mas eu conheci os escritórios também, tudo arrumadinho. Por que eu falei isso? Você, sendo um engenheiro elétrico no Brasil, o que você acha da América em relação ao Brasil? Porque muita gente, por exemplo, eu tenho uma amiga que é arquiteta. Sim. Ela fica apavorada aqui, porque os prédios são tudo torto, passa na inspeção, que nunca passaria no Brasil. Teve alguma dificuldade para você, de você chegar aqui e olhar e falar, caramba, nossa, os Estados Unidos, nessa parte, eles estão lá em cima. Nessa parte, eles estão lá embaixo. Tá meio atrasado. Não é? A gente, como é que se diz? Cada país é cada país, né? Por exemplo, na elétrica aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes, eu vi, assim, que são coisas, assim, desnecessárias que eu acho. Por exemplo, tudo bem, lá na cozinha você colocar um disjuntor break, ele fala para cada equipamento, tudo bem, beleza, né, tal, a questão de segurança. Mas, às vezes, né, não tem, assim, não tem uma explicação, né, você tá colocando ali, você tá colocando vários circuitos para atender, tipo assim, por exemplo, um grupo de lâmpadas, que no Brasil mesmo lá, você vai fazer um circuito residencial lá, é 3 disjuntor. Acabou, É o de iluminação, verdade. tomada e chuveiro. Acabou, hein? Sim. É verdade. E aí você chega aqui nos Estados Unidos... É uma caixa. É uma caixa cheia de disjuntor. E outra coisa também que eu observei também demais, no Brasil a gente faz as ligações, quando a gente vai fazer a elétrica residencial, a gente faz sempre em paralelo. Né? Na elétrica tem a ligação em série e a ligação em paralelo. A ligação em série ela é como se fosse aquelas luzinhas de Natal, sabe? Se danificou uma, já era, acabou tudo. E aqui eles utilizam, eu acompanhei, né, alguns serviços aí, eu vi que os eletricistas aqui, eles fazem essas ligações em série. Então, assim, né, tipo assim, parou, não tem energia naquela tomada, nas outras também não tem. Você entendeu? Lá no Brasil a gente não faz, a gente faz em paralelo, porque se danificou aquela tomada, as suas outras tomadas vai ter energia, e é mais fácil para você saber qual que é o problema. Entendeu? Que de cara você já sabe, o problema tá naquela tomada, que a tomada ela não funciona. Sim, e questão de espessura de fiação, falando em fiação, você acha que tem uma diferença? Lá no Brasil a gente fala milímetro, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros. Aqui você é 14,2, é 14,3. Muda tudo. Você entendeu? Tipo assim, o menor, quanto a menor a numeração, mais grosso o cabo é, entendeu? Sim. Então, assim, é umas coisas que a gente tem, né, vê a diferença, mas igual esse cabo mesmo, esse 14,2 aí mesmo, praticamente ele é o 2,5 lá do Brasil. Ele é fino. Ele é o cabo utilizado para fazer iluminação, né, assim, tomada simples, né. Sim. Aí já vem o 14, aí já vem o outro 14,3, que ele, tipo assim, que ele é mais utilizado para fazer tomada de banheiro. E assim, aí tem o 12,2, né, também, que ele é um pouco mais grosso, que ele é tomada mais específica, tipo assim, pra você ligar um secador, né, Sim. de cabelo, tal. Geralmente equipamentos que tem a potência maior, geralmente é utilizado um cabo da bitola mais grossa. Né? Sim, é porque eu tenho alguns amigos que eram eletricistas no Brasil, chegou aqui e, tipo assim, os caras, a elétrica daqui dos Estados Unidos não existe, né? No Brasil é totalmente diferente, né? Que nem no Brasil é normal de usar um cabo mais grosso, né? Normalmente aí pra tomada e tal. E aqui é esses fios finos, né? Fino, é verdade. Fino. Até ontem mesmo a gente viu, né? Lá, nossa, é muito fino pra aguentar o que por causa, aguenta. tipo assim, porque como eles separam o circuito é bem separado, então não há necessidade de você tá utilizando um cabo de bitola mais grossa, né? Então você vê lá que a cozinha lá, eles aqui é um monte de disjuntor, né? Então, assim, é um disjuntor para cada tomada, praticamente, né? Sim. E tem as tomadas também que elas funcionam como se fosse um relé. Que no momento que elas, tipo assim, quando a corrente é maior, ela desarma, a própria tomada desarma. Lá no Brasil você não tem isso. Você não tem isso aí. É uma coisa também bacana. Lá no Brasil eu não vi disso, né? No tempo que eu tava lá, eu não vi dessa tomada que ela já tinha o próprio relézinho térmico lá, que você mesmo rearmava ela lá. E tem até o botãozinho de teste também, né? Em algumas tomadas. Sim, é interessante também que o teste serve para você identificar qual disjuntor pertence àquele grupo de tomadas. Isso aí também é interessante. No Brasil, você não vê essas coisas. Então, assim, tem os bons, né? Tem os prós e os contras. Isso, exatamente. Você chegou a trabalhar
na elétrica aqui ou só teve algumas Olha, oportunidades? tipo assim, eu cheguei, né, como eu envolvi com o menino lá o Finish, né, da carpintaria, eu fiquei dedicado a ele, né, mas assim, eu trabalhei na elétrica mesmo aqui nos Estados Unidos, foram o quê? Se eu for contar, dá pra contar, foram uns 15 dias, assim, que eu fiz help pra um fulano, ciclano, daí trabalhei uma semana pra um rapaz, e assim, foi só, entendeu? Porque, né, envolvido nas atividades, nessas atividades, então assim, eu tô mais dedicado, assim, no ramo da carpintaria, né, do finish, Certo. entendeu? E, né, e também, e na elétrica eu tô desenvolvendo projeto, tentando agregar essa parte elétrica, né, com a madeira, que aqui usa muita madeira, né? 100% madeira, basicamente, né? E excelente, né? Porque é difícil você achar um eletricista e fazer uma engenharia. Então você está fazendo antes de você colocar o serviço ali em pauta, né? Sim, tipo assim, essas móveis modulares também, entendeu? Às vezes o cliente, você vê, imagina você numa mesa com uma moldura, igual essa mesa aqui, por exemplo, a gente adiciona lá um epox, né? Faz a parte, o circuito dela toda ali, né? Pode fazer tipo assim, você pode fazer qualquer coisa, um desenho da cidade, uma coisa, você vem, né? Fica um enfeite, fica uma coisa assim interessante. Se você sentar numa mesa assim toda iluminada, tipo assim, demonstrando uma rua, uma escola, do jeito que o cliente quiser. Entendeu? Então a gente tá investindo nessa área, né? E até falando um pouquinho de cliente, já que você puxou essa coisa, você sentiu uma diferença muito grande em relação ao cliente brasileiro e ao cliente americano? Por que eu te pergunto? Existe aquele americano muito tradicional, né? Um americano que só quer aquilo ali, porque o pai dele, o avô dele foi feito a casa daquele jeito, ele continua fazendo daquele jeito. Quer manter, né? Aí, continua mantendo aquilo ali. Como que você vê isso, essa diferença? Você acha que o americano está mais aberto para mudanças? Porque existe a influência hoje, né? Nós vemos na elétrica, os argentinos estão arrebentando. Aí vem os brasileiros com toda essa novidade. Aí vem os móveis inteligentes, que o Brasil é bem em cima disso. Vem as texturas, vem... Como é que você está vendo essa mudança do americano? Porque até um pouquinho complicado perguntar, que você só tem 1 ano e 5 meses aqui. Mas como que você vê isso? Porque eles são tradicionais, né? Eles são bem tradicionais, mas tá mudando a cabeça, ou não tá? O que você acha? Olha, eu acho que, tipo assim, estão a passos lentos, né? Eu acho que esse cara que tá aí, o Elon Musk, ele tipo assim, ele tá fazendo a mudança, que se você for perceber, é a questão dos carros. Você vê aí que a maioria dos carros, eles são todos iguais. Tudo. Só muda a marca e tal, mas você vê aí uma picape e tal, tudo a mesma coisa. Aí vem o Elon Musk, Cybertruck. Aquele carro não tem como confundir eles, tá entendendo? Então, assim, tá faltando isso aí. Eu acho que o modelo de construção aqui da América ainda tá muito antigo ainda. Tá lá naquela época dos ingleses que colonizavam aqui, que é o modelo de casa deles, entendeu? Então, assim, vai chegar um momento que, né, que tipo assim, que não vai dar mais e a galera vai querer mudar. Vai querer, assim, vai querer casas diferentes. De vez em quando eu passo em algumas cidades, eu vejo modelos de casas, assim, diferentes, entendeu? Que dá pra fazer, né, com a mesma eficiência, com o mesmo, né, sistema de aquecimento, tudo, né? Principalmente aqui no norte, né? Aqui no norte as casas é quase tudo igual. Não, tipo Agora, assim... vem até acho que tem até um problema também essa questão de mudar, vamos falar do design das casas, né? Porque tem bairro, tem cidades, tem ruas que eu acho que por lei a casa tem que ser tudo igual, né? Não pode ser diferente ali para manter. Depende disso. Então, eu acho que vai muito mais do que a própria pessoa querer mudar, mas também tem que passar pela aprovação de prefeitura. Prefeitura. Então o negócio é mais. O buraco é mais embaixo. É isso, cara. Nossa, que coisa, né? Então, assim, praticamente eles fazem a população falar assim: não, o sistema é esse e pronto. Mas que já é um sistema implantado, né? Tipo assim, não, vamos mudar o que já tá dando certo há anos e anos e anos. É igual na elétrica também eu percebi que, tipo assim, eu sei que tem profissionais aqui de altíssima qualidade na elétrica, mas você vê que muitos ali, eles trabalham com código. Se o cara souber o código, ele é um eletricista. Sim. Então ele tem que, entendeu? Ele tem ali que tá esperando a aprovação do inspetor. O inspetor vai lá, não, tá dentro do código? Tá, beleza. Igual, você tem que ter a medida das tomadas, certa distância, altura e tal, aquela coisa toda.
Assim, não muda muito assim no Brasil. Também tem essa parte que você faz, né? O dimensionamento lá, mas não é tão... Não tem essa... Eu acho que no Brasil não tem essas inspeção rigorosa igual tem aqui, não né? tem. Se tiver lá a tomada uma incha fora do lugar, é pau. Quando você fala em permit, até é estranho falar no Brasil de permit, né? Que a gente fala de permit, pessoal, pra quê? Mas pra dentro de casa eu posso fazer o que eu quero, né? O cara não pede. Eu acho que não pede, não é? E é tanto elétrica, carpintaria também tem um código, eu acho que o plano também tem código, né? É tudo no código. É tudo no código, nem me fala. É código para tudo quanto é lado. E até você estava falando sobre das casas. Eu fui fazer uma visita aqui em Summerville e muito legal. Os brasileiros, são 2 brasileiros, estão construindo casas aqui, eles derrubam tudo e constroem. Aí eu falei para ele assim, ele falou assim, rua tal. Aí eu falei, tá bom, e o número? Ele falou, não, quando você entrar, você vai saber a casa aqui. Aí eu falei, gente, como é que eu vou saber uma casa na rua? Cara, mas realmente, quando eu entrei na casa, eu falei, é ali. Uma casa bem brasileira, os degraus na frente, né? Pedra, assim. Então, é uma diferença incrível na rua. Porque destaca, né? Destaca, né? E aquele estilo do jardim na frente, né? E tudo muito bem, assim, montado, né? A casa realmente é fascinante, é linda, né? E, assim, achei engraçado, porque... muda. E o pessoal passava e olhava. E ele falou para mim assim, não, você vai saber quando você chegar aqui, mas realmente eu olhei e falei, essa casa... É diferente. É diferente, é Brasil, né? Você olha assim, é Brasil. Uma coisa que, até olhei, uma coisa que as pessoas ainda batem um pouquinho nessa coisa de adaptação, né? Você teve alguma dificuldade? Uma coisa que, cara, que te limitou, que chegou assim, você falou, caramba, eu não vou conseguir. Nossa, bati de frente... Porque, para mim, eu acho que foi a diferença, quando eu vim nos Estados Unidos, é de eu saber que o mercado que eu ia não é mais o mercado que está aqui, entendeu? É de eu não saber onde achar as coisas. Isso me dava uma ansiedade, porque eu falava, meu Deus, cara, eu quero no mercado. O que é mercado? Você vê um monte de letra que você não sabe o que é, né? Aí até você descobrir que o Walgreens é farmácia, mas que também vende um monte de coisa, né? CVS, aí você vai e começa, né, a ver essa diferença. Teve essa dificuldade para você? Assim, de você... Caramba, essa adaptação, será que eu vou conseguir? Porque muita gente tem medo, né? Tem medo de investir nos Estados Unidos, tem gente pensando em ir embora, tem gente porque, não me adaptei. É só eu que tô com esse problema. Não, mas eu acho que a gente... Não sei, você passou por isso? Olha, eu assim, quando eu cheguei aqui, a gente estranha, né? A gente estranha um pouco e tudo, né? Que a gente, como a gente não fala, né, a língua, né? E a gente às vezes fica assim, meio assim, nervoso, né, para resolver os negócios. Mas hoje em dia a tecnologia tá muito, né, muito boa. Tipo assim, tem um translator, né? Então, assim, você bota no celular ali, você conversa, igual também tem o ChatGPT também, que hoje em dia tá aí, uma ferramenta de trabalho, entendeu? Inclusive, aconteceu uma coisa comigo aí que, tipo assim, que o pessoal até falou, eu fiquei de cara, né, que eles falaram assim, que falaram, tem gente que tá aqui há 20 anos e nunca conseguiu resolver isso. Eu tinha, né, eu tinha levado uma multa em Salem, né, como a gente se muda, né, de lugar, eu levei uma multa, né, tal, e o guarda me deu, tal, eu falei, eu vou pagar esse negócio semana que vem. Aí ele me deu uma notificação e depois ele falou, a multa vai chegar pra você paga, né, lógico que ele falou em inglês, eu tava, né, com o translator ali. Aí, beleza, aí foi indo, aí eu, tipo assim, esqueci. Aí eu mudei da casa e chegou a multa pra mim. O pessoal lá, né, depois que você muda, ninguém quer saber, né. E eu fiquei rodando e tal, beleza. Aí quando eu fui comprar o meu carro, que eu fui mexer com seguro, o pessoal falou que não tinha como eu adquirir o seguro, porque eu tinha uma irregularidade. Eu fui ver, era essa multa. Fui lá, paguei ela direitinho e tudo mais, beleza. Aí o pessoal conseguiu rodar, tudo tal, peguei o carro e tudo mais. Só que tinha um detalhe. Depois que eu paguei a multa, ainda tinha a minha carteira tinha sido suspensa por causa que a multa ficou vencida bastante tempo. Aqui nos Estados Unidos tem isso. Isso. Porque a carteira é suspensa. E andando sem saber, né? Sem saber. Aí um belo dia eu tava levando um amigo meu em casa, assim, no meio da cidade de Marlboro. O policial, né, tava parado, aí eu passei por ele me parou. Me parou e falou, e veio falar comigo. Aí o amigo que tava comigo ficou nervoso, né, porque... Tipo assim, hoje em dia, né, que tá nessa deportação toda aí, então qualquer coisinha. Mas a polícia a gente já fica nervoso, a gente não tá devendo nada, mas a gente só fica nervoso. Aí eu lembro que ele chegou pra mim, ele falou assim, sua carteira tá suspensa. Eu entendi ele falando, sua carteira e drive tá suspensa. Aí eu falei, não.
Aí ele, não, aí ficou balançando, não, vai, peguei o translator e comecei a conversar com ele numa boa e tal. Aí foi onde ele me falou, ó, sua carteira está suspensa. E aí perguntou se o meu amigo, se ele tinha carteira. Meu amigo não tinha carteira, pra você ver, 9 anos de América, não tem carteira. Eu cheguei aqui com 3 meses, eu tirei minha carteira. Eu sempre falei, rapaz, carteira tem que ter, ué, ó, você dá, né? Aí beleza. Aí, né, ele falou assim, ó, infelizmente, né, o policial foi super educado, né, falou assim, ó, infelizmente eu vou ter que te autuar e vou ter que guinchar seu carro, você não pode dirigir ele com a carteira suspensa. Aí eu falei, não, no problem e tal. Aí desci do carro, tudo, ele falou assim pra mim, você pode, né, ir com o tow, né, que fala, você pode ir até o local onde seu carro vai ficar com ele lá você vai poder tirar suas coisas, tudo. Eu falei, não, tranquilo. Entendeu? Então, assim, só assim pra me ter o conhecimento de que eu precisava pagar uma taxa, né, inclusive $100, para me revalidar minha carteira. Né, e isso aí eu não sabia, né? Uhum. Tipo assim, aí eu não sei se foi falta de atenção minha, ou também se a pessoa precisa, se o sistema que é RMV precisa melhorar isso, né? Tipo assim, com essa informação. Notificar, né? Notificar a pessoa e tudo. Mas aí a gente fica no critério. Mas será que eu não fui notificado realmente? Porque, né, eu mudei. E o pessoal tipo assim, o pessoal não sabe. Mas assim, mas lá também tem, né? Tem o seu telefone. Seu telefone você tem seu e-mail, entendeu? Uhum. É isso que eu ia até te falar, porque a minha carteira venceu no Brasil. Então é engraçado. Eu não percebi. Não tô lá, né? Nem sabia. Mas começou a chegar um e-mail para mim, dizendo, ó, a sua carteira vai ser suspensa no dia tal. Quando eu recebi o e-mail, aí eu fui olhar minha carteira do Brasil e falei, nossa, vai ter vencimento, né? Engraçado, no Brasil, apesar da gente, aqui a gente acha que é o primeiro mundo, né? Lá é a comunicação por e-mail, e aqui é por carta ainda, o que aconteceu com você. Então, assim, não mandaram carta nenhuma para minha casa lá, eu fui saber pelo e-mail e foi legal, porque eu olhei o e-mail e falei, mas será que isso é vírus? Aí eu fui olhar a carteira. Quando eu olhei, eu falei, caramba, estão suspendendo minha carteira. Nesse você tocou num ponto interessante aqui. Aqui nos Estados Unidos, eles utilizam bastante o papel. Demais. Bastante. É carta, é cheque. Pois é, coisas que, assim, lá no Brasil, ninguém mexe, né? Tipo assim, hoje é e-mail, né? Manda no WhatsApp, manda mensagem de texto e tal. Mas eles estão dando uma melhorada, porque de vez em quando eu recebo mensagem, estão mandando via texto, entendeu? Que é mais viável, né? Hoje em dia é mais viável. Porque carta, tipo assim, eles podiam pensar, gente, no meu país, né? O pessoal daqui fala, não, gente, no meu país vem um monte de imigrante pra cá. E esse pessoal, eles é igual cigano, eles mudam toda hora. Então, é bobeira a gente gastar papel, mandar pro endereço, né, que o cara colocou aqui, porque daqui a uma semana o cara tá morando em outro lugar. Você entendeu? Igual a minha carteira tá com o endereço aqui de 96 Broadway, e eu mudei, estamos na 36 agora, entendeu? Então Mas continua lá. Continua lá. Não, aí quando eu fui lá, né, na RMV, aproveitei, né, que eu fui pagar, já peguei, já atualizei tudo. Né? Agora a gente perde a facilidade, né, que eu tive que ir lá, por exemplo, eu tinha carteira C, eu tirei de caminhão, mas eu tive que voltar para B, porque eu tenho que fazer exame de droga, exame de vista, é tanta coisa. E aqui o que você faz? Vai online, $35, recebe a carteira, renovou, acabou, você não precisa nem ir lá buscar a carteira. Né? Lá no Brasil já tem essa coisa. Inclusive, vou ter que buscar agora a carteira. Eu vou ter que. E absurdo, mais absurdo ainda. Minha irmã não pode pegar a carteira. Não existe procuração para pegar a carteira. A única pessoa que pode pegar é a pessoa com quem você é casado ou seu pai e sua mãe. Aí meu pai, que iria buscar, né, que está fazendo um tratamento de câncer, vai ter que minha irmã pegar ele, botada no carro e ir lá para pegar minha carteira. Porque minha irmã não pode pegar a minha carteira. É meio estranho, né? Essa coisa é meio, né? Mas daqui a pouco eu vou buscar minha carteira, não tem problema. Mas às vezes a tecnologia, ela atrasa, né? E ela, às vezes, lá é melhor do que aqui, coisa aqui que é melhor do que lá, e a gente fica nesse meio desse tiroteio. Sim. E agora, como é que tá essa coisa da arquitetura, engenharia, essa coisa toda nova? Porque, gente, olha só, o cara já é empresário já. Tá, um ano e meio, o cara já é empresário, Bruno, acredita nisso? Joga no time dos avançados. Esse aqui também, né, gente? Esse aqui também é outro também, que tem muita gente aí de 20, 50 anos e não tá com essa empresa aberta, o cara já tá abrindo 2, né? 2, 3, nem sei quanto mais que você tem. 2, tá com 2. Então, assim, você teve medo de investir? De chegar e meter as caras? Vou lá, vou abrir. Não, de forma alguma. Eu procurei informação, né? Porque antes de mudar o meu visto, eu fiz uma análise, né? Porque estudante, você sabe, né? O estudante ele não pode trabalhar diretamente, mas não impede você de abrir uma DBA para você. Interessante. Entendeu?
para você operar, né? Pra operar, que eu digo assim, para você estar ali, né? Fazendo, eu trabalho como, no caso, eu faço meus com consultoria, Isso. né? Na parte de engenharia, né? Na parte de arquitetura, né? Tem um menino lá que ele faz o projeto, se precisar, manda para ele, né? Manda as fotos, tudo ele faz. Aí tem a pessoa, né, que constrói. Então, assim, é um trabalho de consultoria e, tipo assim, network, né? Colocando as pessoas nos lugares certos. E aí... Só abrir um DBA que você falou. A pessoa, então, não pode abrir um LLC, não pode nem uma corporação. Sim, ela pode estar fazendo a LLC. Mas, assim, tem o caminho, né? Eu peguei esse caminho primeiro, fiz a DBA primeiro. Né? E assim, agora, como eu estou fazendo mestrado, eu vou adquirir, né, a minha social e o Permit Work. A social é para fazer a declaração de imposto de renda, que eu já fiz todos os a documentação, já fiz tudo. Só que, tipo assim, enquanto a minha social não chega, eu não posso enviar, porque aqui a declaração só é aceita quando você tem a social. Mas tá tudo lá, assim, tudo certinho, entendeu? No banco, né? Então, assim, é uma coisa, assim, simples, né? Igual... Como você utiliza o banco, né, fazer pagamento e tudo mais, o extrato, o próprio banco ele te fornece a informação para o governo que entrou, o que saiu, entendeu? Aí também, né, lá também você adquire uma conta empresarial, né? Você tem a pessoa escolhe a conta empresarial, a conta pessoal, a conta poupança. Eu tenho as três, né? Só para o pessoal que está aí no Brasil aí, que às vezes vai ver o vídeo aqui, o que seria a DBA? Assim, comparando com alguma empresa no Brasil lá. Uma DBA tipo assim, é um business solo. A minha companhia só tem eu. Como se fosse o MEI. É, o MEI. Tipo assim, tanto eu tenho o número de IN, entendeu? As pessoas quando chegam aqui, igual muitas pessoas, eles chegam, né? Ou eles vêm ilegal, ou vêm e deixam o visto perder, eles abrem um white number, né? No meu caso, eu tenho um número de IN, que ele é como se ele fosse um número de social. Só que como eu já... esse número é, tipo assim, tá vinculado à minha empresa, né? O EINAMB é como se fosse o CNPJ, né? No Brasil. Traduzindo, falando... Isso que eu ia falar agora. Assim, a gente falou um monte de sigla aqui, né, gente? Então a gente tem que... O Social Security, né? Que ele tá falando social, é o CPF no Brasil. Isso. Então você tem que ter um número de CPF, que seria... Só que no Brasil só tem um CPF. Aqui tem 2 CPF, né? Que é o White Number, que são para pessoas, por exemplo, costureiras, pessoas do lar, né, vamos dizer assim, babá, que trabalham em casa, elas precisam fazer um imposto de renda, então não usam o social, eles usam o white number. E o social é como se fosse CPF, todo mundo, né? Você na verdade, o white number, o social, ele é para quem tem ali o direito de ter o social. Agora, já o white number, não. Qualquer pessoa que chega aqui nos Estados Unidos, independente do status, pode abrir o white number. Mas ele foi mesmo criado, foi isso. As donas de casa, elas não trabalhavam, porque elas têm que cuidar das crianças, né? Então, a costureira, o que vai fazer? Como que vai declarar um imposto de renda nas regras do social? Né? Então, era complicado. Então, por isso que eles criaram esse IT number para ela poder né, declarar o imposto de renda. E o EINAMB é como se fosse um CNPJ. É um CNPJ. O DBA, o DBA não, o que você falou? Que você abriu... É uma DBA. O DBA. É o DBA. É muito difícil tirar. Você vai na prefeitura, não sei aqui, né? Mas em Everett, você vai lá, eu quero abrir... Né, $25, não é isso? Acho que é isso. A minha eu abri ela em Worcester, né? Que na época eu morava em Worcester. Ah, tá. Quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu morei foi Worcester. A prefeitura, né? Que você vai. Eu fui lá na prefeitura de Worcester e paguei uma taxa de $60 e registrei lá. E aí, no caso, você não precisa trabalhar na cidade, você pode... Não necessariamente na cidade. Eu posso estar operando em consultoria em vários locais. Aí ela tem o prazo, né, de validade que você está renovando, né, a cada 2 anos. Você vai lá na prefeitura, renova sem problema nenhum. Né? Inclusive, eles com certeza eles vão mandar uma carta, né, para você, né, para mais um papelzinho. Mais um papel para estar aí lá no renovar. Aí eu fico de olho na data, né, que eu tenho o papel lá do registro, eu fico de olho na data para não perder, né. Você falou em papel e agora a gente começa o imposto de renda, né? Tá chegando aí, gente, imposto de renda. Tá na hora. A minha dificuldade é janeiro e fevereiro, que eu não gosto. Por quê? Eu tenho uma pastinha lá, todos os recibos eu vou jogando ali, né? Aí chega na hora de fazer o imposto, eu já tô com a minha pastinha só abrir.
Só que confunde, já começa a entrar fevereiro e janeiro. Aí eu fico, meu Deus do céu, e agora? Esse negócio do imposto de renda aqui também, eu vejo assim, as pessoas mesmo, as pessoas fazem os seus impostos. Tipo assim, a pessoa mesmo, ela vai ali no computador e faz seus impostos. Ou ela paga para outras pessoas fazerem. Como é que é assim, esse negócio aí? Porque eu contratei uma empresa especializada, né, para estar cuidando dessa parte aí. Eu acho melhor, né? Tipo assim. Normalmente é o contador mesmo. O contador que faz. Tem muita gente que faz, né? O americano principalmente faz muito. Se a pessoa tiver acesso ao sistema e souber o que tem que ser feito ali, tudo certinho, acho que pode ser feito individualmente mesmo, mas aconselhável. Mas tem que ter cuidado. Né? Eu sou técnico contábil no Brasil e já fiz muito imposto no Brasil, muito, mas não faço o meu. Porque quando eu cheguei aqui, a questão de informação. Eu fui fazer o imposto de renda e me falaram, não faz com o americano. Aí eu fiz com o americano. E ele não... como eles erram muito, vamos dizer assim, o seu nome, né? Então ele viu um W2, que é uma prova de renda aqui da empresa, né? Como seria um contra-cheque no Brasil. Ele viu o GES, eles botaram o G no meio e botaram um S só. E o nome todo meu estava lá. Ele não declarou. Então tinha 2 W2 que estava errado, ele não declarou. Isso passou um ano, passou o segundo ano, aí tomei arrebentada, né? Porque o governo descobriu, né, que estava lá. E para mim eu não tinha visto isso. Quando bateu isso, que eu recebi uma carta, a gente vai bater nos papéis. Recebi uma carta e aí eu fiquei, gente, que carta é essa? Foi quando eu fui para uma outra contadora, que eu tô com ela até hoje, eu não saio, não faço meu imposto de jeito nenhum, sei fazer, mas eu não faço porque eu fiquei meio, né, e eu tomei uma chapuletada. Eu fui para ela fez o imposto todo, o federal esqueceu do estadual, fez o estadual todo, esqueceu do federal. Aí passou mais 2 anos, tomei outra chapuletada, né, então daí eu escolhi um escritório que não é barato, mas é o lugar que eu confio. Eu prefiro pagar, né? O pessoal fala, nossa, que absurdo você paga, mas é o lugar que eu tô seguro. Então, minhas coisas eu sei que não vai voltar, eu sei que eu tenho uma pessoa para me defender, né? Que até quando eu recebi, ela ligou diretamente lá para a Receita Federal aqui, brigou por mim, porque eu tinha pago umas coisas, não era para ter pago tudo que eles fizeram. Então, assim, eu acho que o imposto de renda tem que ser muito bem feito, né? Tem que ter muita informação. E eu vejo alguns escritórios, né, tem até um aí que falou para mim assim, não precisa de funcionário, só ele sozinho. Ele falou, não, que eu tenho meu sistema aqui, meu sistema ele cobre como se tivesse 9 funcionários trabalhando. E eu não penso dessa forma, porque é complicado. Você tem que analisar ponto por ponto, e aí você vai descobrindo. E a gente bate na informação que você falou, né? Porque eu não confio, não sei. Né? O Bruno também tem um bom contador, que é rápido, né? Quando a gente precisa trocar uns papel, né? A gente precisa dar os papéis de serviço aqui a gente troca, e eu vejo, mas eu acho importante a pessoa ter um contador. Aqui na América, que eu percebi também, quando eu cheguei aqui, eu percebi também que muitas pessoas, né, que estão aqui há mais tempo, são muito eu. Entendeu? Eles não trabalham assim com coletivo, sabe? Eles querem fazer tudo. Um rapaz que eu trabalhei com ele, uma época aí, ele, tipo assim, ele quer fazer tudo. Ele quer fazer o imposto, ele quer ser o general contrato, ele quer ser o supervisor da hora, ele quer ser o executante. Eu falei assim, rapaz, você vai ficar doido aí. Entendeu? Parece que eu faço, eu sou mais bonito, eu faço melhor, entendeu? Então, assim, falei, não, delega as tarefas. Faz, no final não faz nada. No final não faz nada. Eu lembro, ó, ele ficava atrasado, o cliente ligando pra ele, cancelava serviço, porque, tipo assim, porque às vezes ele se preocupava lá em chegar e eu olhava assim, o que tinha que fazer de extra. E não o que o cliente pedia. Vamos supor, o cliente chegava lá e falava assim, ó, eu quero que você empilhe aqui pra mim, um exemplo, você empilha aqui esse tijolo. Uhum. Aí ele chegava, em vez dele executar o empilhamento do tijolo e mostrar pro cliente, ó, o bonito ali, tá feito e tal. Não, ele preocupava no lote ali ao redor, entendeu? Ele ficava falando assim, nossa, mas esse lote tem que nivelar ele, tem que... Você tá entendendo? E o extra... Aí eu falava pra ele, rapaz, o cara não vai te pagar por isso, não. Aí ele fala, não, mas depois depois eu falo com ele, eu vou, tipo assim, entendeu? Então eu percebi, assim, tem algumas pessoas aqui que eles têm né? Sim. Eles estão, assim, viajando, né, nessa questão aí, né? Então, assim, e é a pessoa mais antiga que tá aqui, né? A maior dificuldade que eu acho é a questão dos 5 anos.
né? Uma pessoa abre uma empresa, né? Tá o primeiro ano, o segundo ano tá ok, o terceiro ano, cara, quarto ano é estabilização, quinto ano ele tá explodindo. Só que ele para, né? Porque aí você é um momento que você não dá mais conta. Você precisa de um gerente, você precisa de uma pessoa, você precisa de entrar com marketing mais pesado e a pessoa não quer mudar, mas ela tem a necessidade de continuar. E até hoje eu estava até conversando com uma pessoa que falou muitos business aqui estão assim, para quebrar. Para quebrar por causa dessa fase, porque o cara não está dando conta, o que você falou, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, ele não dá conta e também não está delegando, porque acha que vai perder. Né, vai perder a oportunidade, vai perder a empresa, vai perder... Pode até acontecer, não sei. Isso é o cara que, tipo assim, que retém tudo pra ele com medo de, não sei, de uma pessoa falhar, não fazer as coisas de acordo ali e acaba tentando abraçar tudo, né? E não vai pra frente assim. Eu conheço um que há um tempo atrás, eu entrei no quarto dele e aí ele falou assim, olha isso aqui. Aí eu olhei cheio de papel no chão do quarto. Era um monte de cheque. Um monte de invoice. Era um monte de invoice, tinha cheque também. Aí eu olhei assim, aí a esposa dele já olhou pra mim e falou assim, já virou as costas, né? Eu falei, ih, então já deve ter tido mais discussão por causa dentro do quarto do cara. E não era pequeno não, tá? Não é pequeno não. Agora já melhorou, já se recuperou, tem secretária agora e tudo. E ele falou pra mim, ele não tinha tempo de cobrar as invoices do trabalho que já estava feito. Aí era um monte de atrasava invoice, o pagamento cara. dos outros, né? Aí, no caso, ele não mandava os invoices. Entendeu? O pessoal lá, o cliente, né, É. o majoritário não pagava. E nisso atrasava o pagamento de quem, né, prestou o serviço para ele. Uhum. E ele ficava como ruim da história. No final é como se fosse um efeito dominó. E ele E o pior que eu achei assim, dentro do quarto dele. Dentro do quarto, onde você dorme. Né? Podia estar na sala, podia estar numa mesa, podia estar em qualquer lugar. Mas no quarto, sabe? Eu acho que você vai dormir, você já olha para aquilo ali. Eu não sei, que eu não tenho essas coisas de perfeccionismo lá, que eu estou trabalhando em mim, mas para mim tem que estar tudo no lugar, tudo arrumado, tudo. Sabe? Eu fiquei assim, eu falei, cara, por que você não bota uma pessoa? Aí depois até a esposa dele entrou, começou a organizar tudo para ele e tudo, porque eu acho que até mais do que certo, né? Eu sei que às vezes não dá, a esposa faz outra coisa, mas ela não trabalhava, então ela começou a fazer isso, ele botou uma secretária e organizou. Mas a gente bate nisso, né? As pessoas chegam num ponto aqui que elas estão crescendo e o crescer dói. Né? Você vê uma árvore crescendo, você tem que apodar, você chega uma hora, você tem que cortar, então vai doer, vai ter que cortar alguma coisa em você. Ou você corta funcionário, ou você bota gente para trabalhar que você tem que botar, você tem que mudar. Eu vejo assim, os 5 anos, e é o que a gente está pegando muito aqui, né? Porque foi os 5 anos da explosão. Né? De 5 anos para cá, tudo cresceu muito rápido. Não sei, você não viu ainda, né? O Bruno, você está também mais de 5 aqui, não? Não, vou fazer 4 anos. Vai fazer 4. Então, assim, dá para ver, dá para sentir quem tá mais tempo, né? Como eu tô aqui, né, Júnior? Aí a gente sente a diferença. A gente sente que o cara veio bum, 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 mas parou. Aí parou ali com medo, cara. Interessante você estar falando isso, da coisa de separar, de dividir, porque como é que faz? Tem que delegar, cara. A empresa avança sem delegar seus departamentos ali, que seja financeiro, que seja marketing, vendas, tem que ter um time, né? Tem que ter. Tem que ter. Ninguém cresce sozinho, nenhuma empresa avança sozinho. Não existe isso. E isso o americano dá um show na gente, né? Porque planejamento é com eles mesmo. Engraçado. Solta o americano sozinho, não vai. Bota 10 junto, eles trabalham em time, eles vão, que é uma beleza. Vai ali, mas botou ele sozinho, ele já olha pro lado, ele vai consultar o livro para ver como é que faz, é meio estranho. E agora, Orliel, o que vai acontecer? Quais são os planos? 2025, o que você tem aí pra gente? Quais são os planos? Lógico que você fala o que você pode falar, né? Que a gente tem que trabalhar em silêncio também, né, gente? E daqui pra frente agora? O que o Orliel vai fazer nos Estados Unidos? Trabalhar bastante, né? Correndo atrás aí dos objetivos, que tipo assim, que ideias, né? Ideias, se você não botar em prática mesmo, vai acabar, né? Igual, por exemplo, você vê aí, né, que igual o Elon Musk, né, ele tá fazendo aquelas inovações no ramo da robótica, igual, por exemplo, ele colocou aquela rede lá, a Starlink, aquela internet, né,
Uhum. O mundo inteiro. Aquilo ali nada mais é, assim, eu sempre falei com os caras, né, que eu sou fã do Nikola Tesla, sabe? Uhum. Nikola Tesla, pra mim, ele é o pai da elétrica. Nós, de hoje, tudo que nós temos aqui é por conta dele, entendeu? Só que o Nikola Tesla, ele, tipo assim, ele era um cara super inteligente. Mas Thomas Edison foi o cara mais lembrado, porque o Thomas Edison era o que sabia vender o peixe. Uhum. Entendeu? No final, pra você ver, ele foi o cara e ele acabou ganhando a medalha Edison. Então, assim, aí hoje eu vejo o Elon Musk aí, né, na área aí, fazendo as inovações. Inclusive, ele até, esse projeto dele, dessa Starlink aí, eu vejo, né, pelo conhecimento que eu tenho, posso até estar errado se tiver uma pessoa aí que tal, mas eu penso naquele projeto antigo que o Tesla desenvolveu, que é a Torre Tesla, onde ele falava que ele queria colocar energia de graça para todo mundo. Uau. Onde ele queria, as torres, né, que elas transmitiam energias. Ele chegou até a fazer testes, né, onde as lâmpadas, assim, no campo, assim, sem nada, elas acendiam tudo sozinho e tudo. Uau. Até o filme é bacana, interessante. E aí, né, aí veio assim, aí vai passando o tempo, e tipo assim, e vem melhorias, né? Vem acontecendo melhorias, aonde estamos aí hoje aí, né, com a Starlink lá em cima, que nada mais pra mim que são assim, a modernização das torres Teslas, Uhum. que é agregado hoje, que hoje nós temos aí o sinal de internet. Que o sinal de internet, né, ele é um impulso elétrico. Sim. Na verdade, quase tudo é um impulso elétrico, entendeu? Só que as pessoas, às vezes, elas têm medo da eletricidade, que na hora que você fala eletricidade, elas acham que, nossa, eu vou morrer, vai dar um choque. Mas não, tudo aqui é onda de propagação, entendeu? Tudo. Tinha uma matéria na faculdade que eu gostava, assim, que eu queria aprofundar nela, mas assim, eu ainda vou ter oportunidade, mas eu queria passar, então, o básico era ondas. Onde tinha lá um cálculo lá que você fazia onda de propagação, que você via o som que as baleias emitiam, os animais, entendeu? Era um negócio bacana demais. Então, assim, né, né, diante disso, assim, tem várias ideias, igual eu cheguei aqui também, pensando assim, do jeito que tá aí, dá pra criar um carro flutuante, né, tipo assim, porque isso aí tá na cara que isso aí é o futuro, não vai ter jeito, vai. Sim. Tipo assim, se você não meter a cara, outra pessoa vai fazer. Se você pegar aí vários vídeos aí, você vai ver que a galera tá aí investindo nesse coisa. No meu projeto que eu tava desenvolvendo, ele tem até, eu fiz assim, o carro flutuante, né? Falar o pessoal fica até, né, viajando, que esse cara é doido. Eu fiz até baseado nas torres, na torre Tesla, né? São pequenas torres, né? No caso, ele fez aquela proporção gigante, né, pra alimentar. Eu já fiz ela num modelo menor, né, onde ela gera um campo, né, e tipo assim, vocês sabem no efeito do ímã, né, o ímã de polaridade igual, ele se repele, né. Então assim, as bobinas gerariam uma polaridade e o carro, né, o carro já tá aí, o carro elétrico já tá aí, que um dia você vai ver, e geraria outra aonde ele deslizasse, flutuasse. Tem também o processo também do carro flutuante com nitrogênio, o pessoal coloca ímã e, né, o nitrogênio, não sei se vocês já viram, que também é eficaz também, né? Então, assim, tem várias formas, né? E, tipo assim, e a ideia tá aí. Todo mundo, né? Eu, você, todo mundo tem. O negócio tipo assim, executar, que é o Elon Musk, né? Sim. Chegou e fez. Né? Não adianta ter uma ideia, mas não colocar em ação, né? Sim, eu acompanhei ele aos 28 anos, o Elon Musk ganhou seus 28 milhões. Tipo assim, 28 anos de idade, ele criou uma empresa e tal, gerou tudo, ele vendeu ela 28 milhões de dólares. Se fosse qualquer outra pessoa, o que faria? Eu vou viver minha vida, tô de boa. Acabou. Aí o cara, entendeu? Por isso que tá aí. Investiu tudo. Entendeu? Aí tem aquele ditado, muitos falam que depois eles vão falar que foi sorte. Mas é a persistência que vai falando. Hoje aí o cara tá praticamente em tudo, né? Sim. Tudo. Aí ele tá envolvido no meio. E agora ele tá aí né, tipo assim, faz parte do governo dos Estados Unidos, entendeu? Eu tava até lendo um artigo aí que parece que ele tá checando, né, questão do social, entendeu? Que, tipo assim, parece que ele denunciou aí que tem muitos sociais aí de pessoas com mais de 100 anos.
Tipo assim, né? Uma fraude aí, né? Violenta, né? Porque quando você tem o negócio da América, quando você chega aqui também, sempre tem as pessoas que querem dar um jeitinho, né? Entendeu? Sempre quer dar um jeitinho. Inclusive, esse negócio eu aconselho o pessoal, gente. Negócio de documentação. Vai pelo caminho certo, entendeu? Não tenta fazer nada fácil. Porque, tipo assim, o fácil é 5 anos de prazer, depois 50 anos de dor. É melhor você ter seus 5 anos de dor e depois seus 50 anos de prazer fazendo ali, do que você fazer uma coisa errada, assim. Então eu vi isso aí, né? E eu aconselho que eu dou pro pessoal, não sabe, o errado não. Eu carrego um lema comigo, eu faço o certo pelo certo. Exato. A troca, o certo pelo certo. Tem que ser, não tem como. Entendeu? Não tem jeito. É igual o sinalzinho de mais lá. O mais com mais é mais, menos com menos dá mais. Entendeu? Não tem jeito. Legal. Cara, e hoje você atua especificamente em qual área aqui nos Estados Unidos? Eu tô vamos dizer assim, eu estou na como é que se fala assim? Eletromecânica, né? Que, né, madeira, eletromadeira. Sim, tem essa tipo parte. Assim, vou falar assim, né? Essa parte dos móveis inteligentes, e você tá trabalhando só com isso ou você também trabalha? Não, ultimamente nós não estamos, né, trabalhando assim, diretamente com isso, mas nós temos o projeto devido, né, à quebra da máquina, né, que aconteceu e tudo, e nós estamos levando ela para reparo e tudo. E lá também onde era o shopping que a gente ia montar a fábrica, parece que a inspeção foi lá e condenou algumas coisas, né? Então assim, nós estamos meio no off, mas hoje, atualmente, eu trabalho assim com elétrica aqui, né, nos Estados Unidos, carpintaria, finish, né? Porque a gente tem que dar um upzinho. E você tem sua empresa própria? Sim, tem minha empresa própria. Trabalha pra você mesmo? Trabalho para mim mesmo e tudo. Tem um amigo meu que nós estamos aí na atividade. Sim, e você mesmo, você faz a captação dos seus clientes ou é subcontrato? Sim, a sua demanda? Eu faço a captação dos clientes e também faço subcontratos também. Inclusive, eu estou sendo subcontrato de um rapaz, né, hoje. Mas também tem a parte assim do cliente direto, que você aborda ele diretamente, e você faz o serviço para ele. Eu tava fazendo assim diretamente com o cliente, mas esse subcontrato assim que apareceu, eu achei assim bacana, sabe? Porque o rapaz tem um projeto, bastante projeto bacana, e é onde nós estávamos falando que agora ele estava precisando de pessoas além de qualificadas, né, que assim responsáveis, entendeu? Que faz o negócio acontecer mesmo, entendeu? Que não é só chegar é isso, é aquilo, tal, e não faz nada, entendeu? Ele tá precisando disso. Aí a gente tá com ele. A gente tá aí trabalhando aí, nós estamos trabalhando aí, nós já fizemos serviço para ele em Dorchester. Agora nós estamos em Lexington, ali, West Boston. E nós estamos vendo um projeto aí de uma casa aí. Depois, inclusive, vou até, né, pedir uma opinião aí, né, a vocês aí, entendeu? Até apresentar o projeto aí para vocês aí, que ele é general contract, né? Então, assim, segundo ele tira todas as licenças, menos a elétrica e o plumber, né? Os dois que ficam para trás. Ô, Léo, olha, infelizmente já passamos aqui, nosso horário foi muito bom, passa rápido, mas, depois a gente fica assim, caramba, como foi rápido. Cara, muito obrigado assim demais, eu acho que, tenho certeza que você colaborou assim para muita gente, né, que se sente insegura, que acha que não é possível, e você provou. O cara tem 1 ano e 5 meses, gente. Os Estados Unidos aqui já tá fazendo um monte de coisa, né? E muita gente fica com medo, né? De investir. Tem gente que chega aqui assim, né? Encosta. Será que eu vou fazer? Não. E você trouxe um monte de informação, assim. Obrigado mesmo. Você ter nessa noite fria, você tá aqui com a gente, né? E também pedir para você deixar suas redes sociais aqui, vir ali para sua câmera, deixa suas redes sociais, quem quiser, adiciona ele, fala com ele, manda uma mensagem para você. O Instagram é Orliel Melo, só vocês procurar lá que vocês vão ver, entendeu? E agradeço a todos aí, uma boa noite para vocês e até a próxima. Valeu, muito obrigado. É isso aí. E tem nossos patrocinadores, né? O Bruno não esqueceu, cara. Ele sempre me lembra. Ele sempre me lembra, a gente esqueceu. Queremos deixar o agradecimento aí ao Brasília Times, né? Que é um dos donos da casa aqui, o espaço deles. Muito obrigado. Também tem o patrocínio da Mega Market Agents, que é a agência de marketing, e da MG Paint e da Eco Decor. Né? Trabalhamos aí com decoração também de casas.
E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por estar acompanhando aí. Espero que vocês tenham gostado deste programa, dessa entrevista. Compartilhe esse vídeo aí mais uma vez. Peço a vocês aí com muito carinho. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo e deixa o like. Ok, rapaziada? É isso aí, é isso aí. Se você quiser vir ser entrevistado pela gente, venha também, porque tem uma entrevistada que tá vindo aí que vai mexer com você, vai mexer mesmo com você. Se você quiser também vir participar, manda uma mensagem pra gente, nós vamos entrar em contato com vocês, tá bom? Muito obrigado por todos. Muito obrigado, Liel, pela presença aqui. E ficamos por aqui com mais um mega podcast. Voltamos em breve com muita novidade para vocês. Valeu, galera! Boa noite.